Boa noite a todos. Cumprimentar os organismos governamentais aqui presentes, seus autarcas, vereadores, entidades militares, civis e religiosas presentes, caro orador convidado, distintos convidados. Depois de uma noite como esta, tenho mesmo que vos agradecer por terem escolhido estar aqui connosco. Mas penso que aquilo que temos previsto para esta noite certamente não se irão arrepender. Hoje, com a oportunidade de ouvirmos o professor Dr. Luís Fagundes Duarte, vamos poder debruçar-nos sobre Vitorino Nemésio, novamente, um compromisso que este município assumiu perante os 125 anos do seu nascimento, que serão comemorados ao longo deste ano. E perante esse compromisso, o mês passado pudemos dar o arranque, mas era importante que ao longo dos meses nós pudéssemos fazer este percurso, e por isso hoje vamos ouvir falar sobre a vida e a obra, e com isto eu vou passar a palavra ao Sr. Professor para que possa, perante a forma como costuma apresentar estas palestras, digamos assim, não tenho dúvida que hoje tenho muito para nos apresentar. E, portanto, passo-lhe a palavra. A casa é sua, honradamente é sua, e, portanto, acho que hoje Vitorino ficaria muito honrado percebendo o quanto nós conseguimos aprender, ou conseguiremos aprender sobre ele. Porque nós nunca sabemos tudo. E eu estou expectante. Hoje, certamente, sairemos daqui muito mais ricos, e por isso passo-lhe a palavra, certo? Muito obrigado. Em primeiro lugar, peço licença à Sra. Presidente da Câmara para me pôr em pé e ir para ali, porque é mais fácil para mim. Muito boa tarde, quase boa noite. Eu quero cumprimentar, obviamente, a Sra. Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória pelo convite e pela personalidade que é. Quero cumprimentar a Sra. Diretora Regional da Cultura. Há bocadinho fizemos as contas, entre o meu tempo e o tempo dela passaram 9 diretores regionais da cultura, e agora ao fim deste tempo todo encontramos aqui os senhores entidades militares, os senhores comandantes, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal da Praia da Vitória, os senhores vereadores e deputados municipais, convidados. Queria cumprimentar também ali o Sr. Vigário, quero cumprimentar o Presidente do Instituto Associação de Cultura aqui presente, e as senhoras e os senhores convidados. Quando me pediram para eu falar sobre a vida e obra de Vitorino Nemésio, fiquei um bocadinho aflito. Porquê? Acho que foi o professor Machado Pires que disse, que escreveu alguns, que a Vitorino Nemésio é ele próprio toda uma literatura, porque nele encontramos do melhor que há em poesia, em ficção, em ensaio, mas também a vida deste homem foi uma vida complicada, como normalmente é a vida de todos nós, mas a dele foi um bocadinho complicada por algumas razões que eu vou aqui referir. Ora bem, falar da vida e obra de Vitorino Nemésio daria para estarmos aqui muitas horas, possivelmente dias, e não seria propriamente o mais interessante. E assim, eu optei por selecionar uma área em que Vitorino Nemésio foi particularmente ativo, que começa no princípio do Estado Novo, 1931, bem, o Estado Novo começa um pouco depois, mas o espírito já lá estava, até 1975, ou seja, pós 25 de Abril. E saliento alguns aspectos que depois vou referir com mais pormenor. Ou seja, ele inicia a sua carreira académica na Universidade de Lisboa em 31, em 32 entra como professor auxiliar da Faculdade de Letras de Lisboa, em fevereiro acumula com o cargo de professor détaché na Universidade de Montpellier, em França, só depois em 34 é que faz as provas de doutoramento. Em 1935
é chumbado numas provas na Universidade de Lisboa para progressão na carreira, para um cargo, não por razões académicas ou científicas, mas por razões políticas. Depois passa a ser seguido regularmente pela PIDE, a antiga PIDE, a PVDE, só 3 anos mais tarde é que ele consegue finalmente ter o provimento definitivo como professor auxiliar da Universidade de Lisboa. Entretanto, tinha sido professor na Universidade Livre de Bruxelas, que era considerada pelos intelectuais portugueses conservadores como uma universidade bolchevista, que não era. Em 1940 é professor catedrático, diretor da Faculdade de Letras de Lisboa. Salazar convida-o para integrar a Câmara Corporativa, que ele recusa, ou seja, ele disse não a um ditador. Dá-se a última lição em 1971, é convidado em 1972 para ser diretor do jornal O Século, e ele põe como condição ter liberdade de expressão, portanto nunca e liberdade de decisão, nunca é empossado como diretor do jornal. Em 1975 demite-se do jornal O Dia, que era um jornal conservador, e já vamos ver porquê. Portanto, é à volta destes pontos que eu vou desenvolver esta minha intervenção. E começo com uma fotografia aqui da fachada desta casa, em que vemos o jovem Vitorino Mésio a ser recebido por uma multidão enorme, aqui na praça, quando ele visita, depois de já ter feito o doutoramento. Na altura as viagens ainda eram navio e, portanto, não se vinha cá com muita frequência, e é curioso, isso não aconteceu comigo, não aconteceu, creio, com mais nenhum doutorado deste mundo, ser recebido na sua terra natal com uma manifestação desta. O povo também, na altura, não havia televisão, não havia rádio, não havia Facebook, não havia nada dessas coisas, e portanto as pessoas iam a procissões. Normalmente, quando vemos as procissões dessa época, são sempre muita gente na procissão, e vinham homenagear o seu ilustre conterrâneo. O que esta gente não sabia é que já nesta altura ele estava a ter problemas complicados por razões políticas. Eu gostava de salientar isto. Porquê? Porque a seguir ao 25 de Abril houve uma corrente que as pessoas interiorizaram a ideia de que Vitorino Mésio era um homem reacionário, era um homem do sistema, não era revolucionário, era anti-liberdades, etc. Não é verdade. Eu aproveito para referir que vou citar aqui a grande parte de um texto que foi publicado agora na revista Atlântida, do Instituto Açoriano de Cultura, em que eu, enfim, dou mais algumas informações sobre esta matéria. O que é fato é que em 1932 ele já era professor auxiliar da Universidade da Faculdade de Letras de Lisboa, mas não lhe renovam o contrato. Porquê? Ele tinha que fazer uma prova, o tema era dado pelo júri, e tinha que ser aprovado. O júri era constituído por 5 elementos e tinha que ter 4 votos positivos. E ele não teve esses 4 votos positivos favoráveis e, portanto, chumbou. Ao júri pertenciam 2 personalidades fortemente ligadas ao Estado Novo. Os professores catedráticos João António de Matos Romão, que era o diretor da Faculdade de Letras, que era um homem, enfim, não ficou na história, e um outro, Gustavo Cordeiro Ramos, que era uma figura de grande relevo do Estado Novo, que viria a publicar em 1938 uma antologia em alemão de discursos e outros textos de Salazar, com prefácio de Goebbels, aquela figura sinistra, chegando mesmo a ser recebido pessoalmente por Hitler, em 1939, que lhe concedeu a Grande Cruz da Ordem de Mérito da Águia Alemã. Portanto, era um senhor profundamente nazi, foi um dos fundadores da Mocidade Portuguesa, e foi Ministro da Educação, e foi ele que criou o modelo de educação que nós, os mais velhos, ainda apanhámos, que era o modelo de formato nazi. Portanto, estes professores
deram bola preta, na altura chumbava-se, não havia argumentação, punha-se uma bola preta e era um voto negativo e era anónimo. Mas sabemos que eram estes 2 professores que deram as bolas pretas e, portanto, o nosso grande Nemésio foi chumbado nestas provas. Mas ele não gostou disso. Entretanto, para que não haja dúvidas, produz aqui a capa do tal livro escrito pelo professor Cordeiro, a tradução em alemão, tal que foi e à direita tem o prefácio do Sr. Goebbels, do Dr. Goebbels, a dizer que, em baixo pus uma tradução, a construção de uma nação como, enfim, a Alemanha nazi e Portugal só se faz quando há homens que dedicam a sua vida, etc. E ele até faz a comparação com o fato de tanto, não neste texto, tanto Hitler como Salazar tinham optado por não casar e não ter filhos para se dedicar integralmente à salvação da pátria. Bom, é este senhor que põe uma bola preta nas provas de Nemésio. Mas Nemésio, obviamente, não gostou e queixou-se disso. E escreveu em várias cartas, nós encontramos da Biblioteca Nacional, no espólio, por exemplo, nesta carta a Aquilino Ribeiro, de 17 de abril de 1935. Talvez você saiba que os Romões e quejandos torpedearam a proposta da minha recondução como professor auxiliar contratado da Faculdade de Letras. A lei exige 4/5 da votação para os contratos e os tipos souberam acocorar-se sob os refegos da lei. Numa outra carta, também a Aquilino Ribeiro, diz: mas é verdadeiramente insuportável esta comédia burlesca, a que o sórdido ressentimento dos Romões e dos Cordeiros, portanto, grandes figuras do Estado Novo, nos obriga a doutoramentos, concursos, psittacismos. Com isso é que não posso decididamente mais. Uma outra carta dirigida a Adolfo Casar Monteiro, que era um crítico muito importante e poeta. Você sabe talvez que aqueles tipos me deitaram umas favas negras no doutoramento e que a minoria matus romónica, valendo-se dos 4/5 exigidos pela lei para votações de recondução, me torpedeou um ano de professor contratado em Lisboa. Enfim, a gente, apesar de escoacinhado e apesar de amolentado, portanto, a transigência forçosa, sob pena de morte, numa terra de trastes e de imbecis, sempre que quer conservar uma certa liberdade soberana. Esses sujeitos de Lisboa são uma autêntica peste, mas uma verdadeira coisa ignóbil e definitivamente podre que ainda mexe. É preciso esperar com paciência o momento de lhe largar o petróleo. Não consigo ler aqui nada que se possa levar a pensar que Nemésio era um homem do Estado Novo. Mas, nessa altura, para aceder a cargos e a profissões da área da função pública, era preciso ter uma ficha limpa, do ponto de vista político, e, portanto, havia a polícia que ia verificar isso tudo, e as entidades, as câmaras municipais, as universidades, tinham que pedir à PIDE, à polícia da PVDE, depois PIDE, uma informação acerca da idoneidade das pessoas, dos concorrentes. Portanto, a Direção-Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, como se chamava na altura, solicitou à polícia a informação sobre o que constar acerca do Dr. Vitorino Nemésio Mendes Pinheiro da Silva, candidato ao lugar de professor auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Lugar que eles ocupavam há 2 anos, não é? Portanto, era uma renovação. Tendo obtido a seguinte resposta: é uma pessoa para quem a atual situação política não é nada simpática. Faz parte do grupo de intelectuais de tendências avançadas e pertence ao grupo do antigo jornal Diário Liberal. Até esta data, atenção, até esta data, não foi detido por qualquer delito político. Não foi até esta data, mas está a pedi-las. Por sua vez, essa informação foi baseada numa outra informação. Informam que este indivíduo rege a cadeira de português numa universidade francesa, sendo colaborador assíduo do Diário de Lisboa.
Faz parte do grupo de intelectuais de tendências avançadas, pertencendo ao grupo do Dr. Hernando Cidade e do antigo jornal Diário Liberal. Portanto, Nemésio andava muito mal acompanhado, na opinião destes senhores polícias. Nemésio estava, de facto, a ser atentamente seguido pela PVDE, como se pode verificar, por um ofício do diretor, o capitão Gaspar Marques de Oliveira, ao chefe de posto da secção internacional da PVDE de Vilar Formoso, que era para onde as pessoas entravam quando vinham do estrangeiro. Junto à fotografia do Dr. Victorino Nemésio Mendes Pinheiro da Silva, pessoa que viaja com certificado de viagem e com bolseiro do Instituto para a Alta Cultura. Pessoa muito culta e bem conceituada. Há, no entanto, desconfianças de que mantenha ligações com o Comitê de Paris. Deve procurar, logo que ele entre em Portugal, verificar discretamente a bagagem, mas sem levantar a menor suspeita. Telefonicamente deve ser prevenido o destinatário da passagem deste indivíduo pela fronteira. E, claro, o capitão de posto diligentemente fez o seu trabalho e informa por telex, indivíduo referido entrou hoje, dirigindo-se Coimbra, stop. Eu disse já a telegrama. Já é uma coisa do passado que a gente já não se lembra. Stop, busca negativa passada a autoridades espanholas pelo chefe posto branco. Bom, portanto, quando o nosso Nemésio é recebido em apoteose aqui da escadaria da Câmara da Praia, estava a ser atentamente seguido. E ele também se queixou, porque ele achou que tinha sido injustiçado, e numa carta que é dirigida a alguém, não sabemos quem, porque a carta não tem destinatário, mas alguém do Instituto para a Alta Cultura, em que ele explica porque é que foi chumbado. Para que valide o caráter tendencioso de que se me atribui a este respeito, basta saber que houve quem espalhasse que fora eu que escolhera a mensagem como tema de lição, só para ter ocasião de fazer afirmações antinacionalistas. Isto quando os pontos da lição de concurso são designados pelo júri e sorteado o ponto definitivo. A mensagem é o grande livro de Fernando Pessoa, que tinha sido publicado um ano antes, em 1934. Portanto, ainda muito fresco. E, curiosamente, se há um livro da poesia portuguesa contemporânea nacionalista, profundamente nacionalista, é exatamente a mensagem de Fernando Pessoa. E continua ele: dizem-me agora que sou acusado junto das altas esferas das coisas mais estranhas, acusado de atuar numa universidade bolchevista que seria a de Bruxelas, e não contente com desprestigiar o meu país nesse meio, acusado de ter trazido a Portugal, às expensas do Estado, o professor Thomas, diretor da Faculdade de Letras da mesma universidade, e, ao que parece, também bolchevista perigoso. Acusado de ter feito da RDP, a revista de Portugal, não é a RDP Rádio, de que sou fundador e diretor, uma parada de forças comunistas, um instrumento de luta contra o Estado e a sociedade portuguesa. Mas ele conhecia pessoalmente Salazar, foram contemporâneos de Coimbra, e ele escreveu uma carta a Salazar a explicar o que é que se tinha passado. Suponho que a suspeição levantada contra mim, depois que prestei as provas, não deve ter sido alheia a um artigo aparecido no Diário da Manhã, sob assinatura, em que se insinuava que na lição de concurso eu revelara sentimentos antinacionais. O artigo em questão é inteiramente gratuito. O próprio autor confessou a alguém que criticara a minha lição sem a ter ouvido. O assunto da lição foi a mensagem de Fernando Pessoa, ciclo de poemas de inspiração nacionalista. O tema predominante do livro é a missão de Portugal como povo e império. Analisei e seriei os motivos da obra, situei-a no conjunto da produção de Fernando Pessoa e, sem que os métodos da história literária ou o enunciado da lição me obrigassem a tal, expus as ideias filosófico-políticas do autor que poderiam esclarecer o entendimento do poema.
É absurdo admitir, aliás, que um candidato a quem se pede uma lição de história literária, objeto de meros juízos culturais e estéticos, escolha um caminho expositivo que o coloque em oposição com os princípios do Estado que o admitiu. Estou certo que Vossa Excelência não consentirá que um homem nestas condições fique sem pão e sem verdadeiro foro de português. É evidente que ele aqui estava a tentar amenizar, ao fim e ao cabo, não seria natural que ele candidatasse a um cargo do Estado defendendo ideias contra esse próprio Estado. Enfim, ele tenta amenizar a coisa, mas o que é fato é que ele coloca muito bem a questão. A sua lição, para já o tema foi-lhe imposto pelo júri, o tal júri constituído pelo Sr. Nazi. Ele faz um trabalho de cariz científico, de história e teoria da literatura, e isso nada tem a ver com política, tem a ver com o fato de estar a estudar um autor que se assume, que toma posições políticas relativamente a pensar o que somos nós portugueses, o que é Portugal, para onde é que vamos, o nevoeiro está aí à porta, é preciso despertar, etc. Mas era as posições de Fernando Pessoa e que de resto era tudo menos comunista, outra coisa qualquer. Mas Vitorino Mésio é acusado disso exatamente por estudar a obra de Fernando Pessoa. Anos mais tarde, entretanto, Vitorino Mésio desenvolve a sua carreira brilhante como professor, como poeta, como ensaísta, como autor de ficção, etc. Um homem extremamente respeitado, de tal maneira que Salazar convida-o para fazer parte da Câmara Corporativa, que era uma espécie de Conselho de Estado à maneira da época e do regime. E Vitorino Mésio, em vez de ficar muito contente porque tinha sido convidado por Salazar para integrar a Câmara Corporativa, não aceita o convite. E aqui está o rascunho da carta que ele enviou a Salazar, cujo original final está nos arquivos da presidência do governo. Sou muito sensível à honra da carta de Vossa Excelência, convidando-me por sugestão do CC para representar na respectiva Câmara os interesses da ordem cultural no próximo período legislativo, em substituição do Dr. João Amigal e como homem de letras. Também não havia grande problema porque a Câmara Corporativa só reunia uma vez por ano, mas de qualquer maneira existia. Acontece, porém, que o rumo da minha vida cívica e profissional de universitário, ao orçar dos 60 anos, se tem desenvolvido no sentido da abstenção de comparticipar em funções de responsabilidade política. É certo que aceitei em tempos o cargo de diretor da Faculdade de Letras de Lisboa, de que sou professor, em circunstâncias que implicavam a confiança do governo. Filo com o sentimento do dever de corporação e com autêntico ânimo de português, o procurei cumprir. Essa experiência, porém, tal como me foi dada, convenceu-me de que não tenho, por temperamento, as qualidades requeridas para o bom rendimento das funções de direção e conselho com alguma dimensão política. Talvez até porque, no exercício delas, não tive a fortuna de concitar o que reputo as condições mínimas de apoio a uma ação eficaz segundo os meus critérios. E, portanto, o bom do professor universitário Vitorino Mésio não aceita o convite de Salazar, e uma das razões é porque teria que fazer coisas que iam contra os seus próprios critérios. Salazar não respondeu a esta carta, ele também, obviamente, nunca entrou na Câmara Corporativa. Pouco depois Salazar cai da cadeira, é substituído por Marcelo Caetano, que era amigo de Nemésio. Aliás, Marcelo Caetano, tirando o aspecto do seu papel como presidente do Conselho de Ministros, era um intelectual brilhante e extremamente citado até nas minhas áreas. Na filologia nós citamos muitas vezes Marcelo Caetano. Portanto,
Nemésio tem alguma esperança que a coisa vai mudar e escreve no seu diário isto: Esperanças de Marcelo, paternalismo mitigado, como somos parecidos e diferentes. Ele responsável por isto e eu não, mas ambos filhos do povo, selados pelo nosso secreto conformismo burguês. Eu devo-lhe a revelação das nossas 2 costas de África no curso de férias, para que me convidou, e eu que o acompanhei em ambas, mas custa-me acompanhá-lo num oportunismo político em que só ele terá desculpas. O Marcelo que ideamos é um prisioneiro do passado, ou, pelo menos, um somorço, uma sombra dele. A seguir, ele não foi convidado, foi convidado um intelectual muito importante da época, João Gaspar Simões, que teve uma atitude interessante. A seguir ao 25 de Abril, ele era o diretor ainda do Século, convidou a Natália Correia para dirigir um suplemento que era o Século Hoje. E a Natália Correia, estávamos em pleno PREC, e a Natália Correia, tal como Vitorino Nemésio, não eram propriamente, aliás, eram extremamente críticos do PREC, porque achavam que o Partido Comunista, através do PREC, ia dominar tudo e, portanto, saíamos de uma órbita para entrar na órbita da União Soviética e, portanto, não podiam aceitar essa ideia, que era a ideia que eles tinham. E a Natália Correia fazia entrevistas falsas a figuras como o Presidente da República ou o General Costa Gomes, em que o punha a fazer perguntas e ele respondia com disparates. Depois chamava várias coisas interessantes, outras personalidades importantes, de maneira que, ao fim o suplemento era diário, ao fim de 8, 9 publicações, o Conselho da Revolução soube, por exigência do Presidente da República, General Costa Gomes, proíbe a saída portanto, o suplemento é proibido porque punha em causa as autoridades militares, etc., e o processo revolucionário em curso. Portanto, estamos numa situação em que 2 açorianos, Natália Correia e Vitorino Nemésio, tentam trazer, enfim, um jornal importante, histórico, como era o Século, para a atualidade, e um é convidado e que não chega a ser empossado, e o outro, enfim, João Gaspar Simões, que era o diretor do jornal, mas a Natália Correia, que era a diretora do suplemento. O suplemento é pura e simplesmente fechado por ordem do Conselho da Revolução. Portanto, pessoas que achavam que liberdade de expressão é liberdade de expressão, ou seja, tudo aquilo que implica proibição da liberdade de expressão, venha ela de onde vier, da esquerda ou da direita, não é aceitável. Resumindo, Nemésio é convidado, fica entusiasmado, acha que pode fazer alguma coisa para que o jornal desempenhe o seu papel no contexto, ou respeitando a liberdade de pensamento e de expressão. Fica desiludido porque as suas condições, obviamente, não foram aceitas, e ele nunca chegou a ocupar o cargo. Depois veio o caso do Dia, que é também um caso interessante. Ele é nomeado diretor do jornal do Dia, que era um jornal conservador, bastante conservador. É convidado em 75, e em 1976 ele demite-se de diretor do jornal do Dia. E porquê? Porque o jornal, sem ele saber, enquanto diretor, sem ele saber, fez grande publicidade àquele livro em 2 volumes, que aqueles menos jovens que aqui presentes talvez se lembrem de ver aquele livro aí nas livrarias, em que um jornalista, Henrique Cerqueira, com o título enfim, está a imitar o J'accuse do Zola, portanto, pretende implicar importantes figuras
que tinham lutado contra o Estado Novo, como Mário Soares, Álvaro Cunhal e Emílio Guerreiro, que eram os fundadores do PSD, e Lopes Cardoso, no assassinato de Humberto Delgado. E Nemésio, quando vê aquilo, ou seja, o jornal que ele dirigia, a promover um livro que acusava figuras que até nem eram do campo político dele, de estarem envolvidas no assassinato de Humberto Delgado. E demite-se do jornal. Fernando Piteira Santos, um jornalista muito importante da época, escreve este texto a esse propósito. Vitorino Nemésio abandona a direção de O Dia, dando uma lição de dignidade. Ele não quis aceitar o entendimento do jornalismo como uma forma de intoxicação da opinião pública ao serviço de alguém que paga. O caso Nemésio é de uma clareza meridiana. O intelectual não estava disposto a ver o seu nome ligado à promoção publicitária de uma campanha vil, de uma manobra de perturbação e de intoxicação da vida política portuguesa, que visa um objetivo claro para além de muito ruído válido. Não é por ingenuidade ou por ardente profissionalismo que se promove um livro especulativo no qual, página a página, se deparam fantasias, interpretações abusivas, mentiras e calúnias. Vitorino Nemésio não podia deixar o seu nome ligado à ignóbil especulação publicitária a que o Dia descera. Demitiu-se honradamente. Do 25 de Abril ao 25 de Novembro encontramos muitas posições muito claras de Vitorino Nemésio a discutir a realidade política do país na altura. E no dia 18 de fevereiro de 76, no jornal O Dia, que ele era diretor, publica este poema, Ao Meu Coronel. Ficamos assim, quem é este coronel? Bem, ele o poema é longo, como está aqui, não vamos ler, mas um poema em que ele vai buscar o Gungunhana, vai buscar uma quantidade de gente, Chamites, vai buscar o Tel Saraiva de Carvalho, vai buscar Isabel do Carmo, fala nas famosas espingardas que foram roubadas e guardadas e que levaram o Tel Saraiva de Carvalho a dizer que elas estavam em boas mãos. Ele refere o Tel Saraiva de Carvalho como o Moro de Veneza, referindo-se, obviamente, a Shakespeare, em que a tragédia Otelo, que era um homem com características moriscas, e então ele joga com isso, era o Moro de Veneza, era Otelo. Bom, mas num determinado momento ele diz, aquilo que está ali marcado, depois eu peguei ao lado, em que ele refere que se não fosse o nosso coronel Jaime Neves e o nosso capitão Salgueiro Maia, a pena, rapaz, com que escreves, talvez cara te saia. Ou seja, o homem que defender a liberdade de expressão, o jornalismo independente antes do 25 de Abril, não podia aceitar, depois do 25 de Abril, que o jornalismo fosse, e o pensamento em geral, fosse controlado pelo poder do momento. Claro, estamos ali, é uma clara referência ao 25 de Novembro. E, portanto, Jaime Neves é o operacional militar do 25 de Novembro, e o capitão Salgueiro Maia manteve as suas posições desde o 25 de Abril, tem um papel importante. E ele aí defende, se não fosse Jaime Neves e Salgueiro Maia, eu que estou aqui a escrever já estaria impedido de escrever, tal como, ou melhor, nem antes do 25 de Abril fizeram isso. E, curiosamente, ele assina este poema assim: Vitorino Nemésio, primeiro cabo de infantaria, atirador de primeira classe em Kuropatchek, que é uma arma, temos aqui os senhores oficiais devem saber se essas armas concedem, que era um modelo 1888, especializado em esgrima de baioneta Mauser,
vergueiro e granadas de mão mês número 3. Escola de Instrutores de Infantaria, tanques, 1919, do comando do capitão Bento Roma. Depois acrescento uma nota. Em tempo se declara que entregou todo o seu armamento limpinho e disputadas as granadas nas mãos dos respectivos quarteleiros e que no bolso da pistola só tem as chaves de casa. Portanto, ele assina coisa assim. Ele já atrás tinha referido o tal rolo da G3, da espingarda G3 tinha sido feito. E, portanto, eu estou limpinho, no bolso não tenho armas, apenas tenho a chave de casa, ou seja, sou aquilo que sou. Numa entrevista à revista Flama, de 73, portanto, ainda desde o 25 de Abril, ele diz isto. O pluralismo de opinião, a tolerância, o diálogo, a representatividade dos grupos, o direito de resposta, tudo isto um jornal deve amparar. Portanto, nada de controlo de pensamento. E vou concluir com alguma ironia. Quando ele é convidado para diretor do século, já vimos, ficou entusiasmado com a ideia, embora com algumas dúvidas, e era natural na altura, não sei se ainda é, quando um novo diretor de um jornal assina pela primeira vez como tal, é feita uma pequena biografia dele. E na Biblioteca Nacional encontramos um impresso, um linguado, como se diz, uma prova tipográfica, com a biografia de Nemésio, que seria publicada no primeiro número do jornal o século em que ele aparecesse como diretor. E encontramos ali escrito na capa pela mão dele, preparada para o frustrado número de O Século, em que eu figuraria pela primeira vez como diretor, pelo redator Rascou, chefe da redação adjunto e meu antigo aluno, Frederico Alves. Isto em abril de 1973. Escreve ele ali. E agora vale a pena ler esta pequena biografia. Isto é a prova tipográfica. Vitorino Mésio nasceu a 19 de dezembro de 1901. Chama-se Vitorino Mésio Mendes Pinheiro da Silva. Para ele, licenciado, doutor, catedrático de Filologia Românica, à francesa, tout court, Vitorino Mésio. Amanhã, 17 de março de 1973, assume a única função que faltava no leque da sua carreira, a direção de um grande jornal diário, concretamente de O Século. E, ao mesmo tempo, O Século, inscrevendo no cabeçalho o seu nome, arreata uma tradição da imprensa portuguesa durante largas décadas prestigiada por nomes eminentes de homens de letras e políticos. Vitorino Mésio, se nunca foi político, no sentido estrito da palavra, o que, em certa medida, constitui garantia, pisará nas escadas de O Século o trilho por onde subiam Magalhães Lima e Cunha Leal. Porém, aureolado de outras glórias, poeta e professor, ficcionista e crítico, cronista, biógrafo, historiador, filósofo da cultura e, acima de tudo, comunicante sem par. Toda a gente ainda hoje fala daquele programa que ele tinha na televisão, se bem me lembro. Ele foi o primeiro intelectual a vir para a rua falar sobre literatura para o povo. E o povo adora. Ainda há muita gente que conhece Vitorino Mésio por causa do se bem me lembro, as pessoas mais velhas. Ele, cuja obra escrita ronda as 400 de títulos, após quase 60 anos de produção literária e 40 de atividade docente, um século de estudo e de experiência ao serviço do século, confessou alguns que se desfaz em linguagem que é outra espécie de corrente contínua da fala. Pedro de Moura, desculpem, Pedro de Moura e Sá, que foi amigo de Inês Vitorino Mésio, costumava, gracejando, dizer de certa cantora: ela tem uma voz tão maravilhosamente convincente
Estou sempre à espera de que se transforme em mão e saia pelo altifalante para me fazer uma carícia. Vitorino Mésio, ao apresentar a sua primeira charla na TV, saltou logo do pequeno ecrã, com à vontade e controverso, e instalou-se definitivamente nas casas e nos corações de toda a gente. Esse foi e é o milagre do seu poder de comunicação que ele, carregado de títulos, veneras e prémios, teve a humildade de não enjeitar. O Dr. David Manuel Ferreira, seu discípulo e depois colega da Faculdade de Letras de Lisboa, escrevendo a propósito, usou a palavra coragem. Pois coragem também, e não esqueçamos que o século de 26 de setembro de 1956 noticiava de Angra do Heroísmo, que o professor Vitorino Mésio toreara ali, mano a mano, com Carlos Aruzza e Manuel dos Santos. E até Aruzza exclamou: "Hombre, que bien torea el professor." Bom, temos aqui o nosso professor de Xeirense, Toriárias, e com esta nota com algum humor. Ninguém imaginaria Vitorino Mésio Toriárias. Imaginava-o tocar viola, instrumento que ele tocava muito mal. Imaginava-o a cantar, atividade que ele fazia extremamente mal, porque era muito desafinado. Mas gostava de tocar viola e gostava de cantar. Não é muito frequente vê-lo a torear com toureiros espanhóis, e o Diário Solar dar a notícia, ou melhor, o representante do século aqui na Terceira, dar essa notícia para o país. Bom, vou ficar por aqui. Como disse no princípio, haveria muita coisa a acrescentar sobre Vitorino Mésio, mas vou só regressar ao primeiro slide. Desculpem, pensava que isto fosse mais rápido. Já cá estamos. Quando ele foi chumbado no concurso para a Faculdade de Letras, escreveu um poema que é inédito, vai aparecer agora pela primeira vez, que se chama exatamente A Chaga. Tem como subtítulo "De uma vez que fui rejeitado por minoria." E, portanto, ele, a propósito deste ato político de que foi vítima, escreveu um poema magnífico, que depois, em breve, ficará disponível para todos lermos. Quero agradecer a vossa paciência, a vossa atenção e garantir que se continuarmos a mexer nos papéis de Vitorino Mésio que estão na Biblioteca Nacional, vamos encontrar muitíssimas coisas extremamente interessantes que não vêm alterar em nada a imagem que temos dele em termos de grandeza enquanto escritor, enquanto intelectual, mas sobretudo vão dar uma imagem humana. Ele tem poemas aos netos. Ele tem poemas a descrever, por exemplo, o nascimento dos filhos. Está a assistir ao parto e descreve o parto, a criancinha a nascer. E acompanha, por exemplo, a mulher, a partir de um determinado momento, doente psiquiátrica, e ele acompanha e reflete sobre o que é essa situação. Encontramos aquele homem perfeitamente simples, pai de família, avô de netos, que vai passear os netos, enfim, uma dimensão humana que normalmente nós não reconhecemos aos escritores muito conhecidos, porque normalmente essas coisas não vêm a público. Ele escreveu um diário, mas o diário em princípio era privado, só poderá ser publicado 80 anos depois da morte dele, mas os poemas, eu tive a autorização dos herdeiros para publicar estes poemas inéditos, dão, em grande poesia, dão uma imagem humana que agora, nos tempos que correm, se torna relevante, daquilo que é ser um intelectual que defende a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, seja em que contexto for, desde que seja liberdade. Muito obrigado a todos.
Muito bem. Como eu dizia no início, não tinha dúvidas de que iria aprender algo que não sabia sobre o Vitorino hoje. Mas, perante aquilo que nós tivemos a oportunidade de ouvir, eu colocava aberto um momento para nós podermos conversar um pouco mais e se calhar até tirarmos aqui mais algumas curiosidades relativamente à vida e obra de Vitorino, porque, como disse bem o seu professor, isto daria pano para mangas. Investigar esta vida de Vitorino dava-nos a oportunidade de estarmos muitas noites consecutivas aqui a falar dele. E, portanto, eu deixaria aberto ao público, aos nossos convidados, alguma curiosidade, alguma das passagens que aqui foi apresentada que possa ser ainda melhor explorada. Faça o favor. Eu tenho uma curiosidade que gostaria que me respondesse. O Vitorino está sepultado em Santo Antônio dos Orgulhos, em Coimbra. Não percebi. O Vitorino está sepultado no cemitério de Santo Antônio dos Orgulhos, em Coimbra. Sim. E a pergunta é: foi por vontade dele? Foi por vontade dos filhos? Foi por vontade de alguém? Qual o propósito de ele acabar sepultado em Coimbra? Foi uma decisão dele. Ele deixou escrito. Agora, desculpa, não. Foi a decisão dele. Veio. Ele escreveu isso? Sim. Bom, é a primeira vez que eu tenho uma resposta clara. Eu agora, de memória, não lhe sei dizer onde é que ele escreveu. Mas ele manifestou a sua vontade de ser sepultado em Coimbra. Há alguma razão? Ou seja, não se pode pôr relativamente a ele o problema que se pôs recentemente relativamente a essa de Queiroz. Essa de Queiroz foi agora levado para... Coitado, já vai no terceiro funeral. O primeiro foi em Paris, o segundo foi depois, em Lisboa, depois foi para Baião, para Santa Cruz de Douro, e agora está no Panteão. Coitado, o homem nunca mais segue em paz. Quando não há nenhuma indicação dele onde queria ficar. No caso de Messi, há de facto indicação, portanto, se alguém o quiser levar para o Panteão, há todos os argumentos, ou para aqui, há todos os argumentos para dizer não, ele quis, é por vontade dele que está lá sepultado. Mais questões, curiosidades e esclarecimentos que depois podem ser prestados. Muito bem. Não? Estava a saber tão bem esta conversa, acho que poderíamos abrir... Bom, se quiser eu posso continuar a contar a história. Claro. A ideia era essa. Não? Então, Sr. Professor, tem mais alguma história interessante para partilhar connosco? Estava um pouco na brincadeira. Mas, enfim, toda a gente sabe que, por muita imaginação que um escritor tenha, na prática, quando escreve um romance, por exemplo, não deixa-se basear em experiências próprias, em memórias, tem a sua experiência pessoal. E há um livro muito interessante de Vitorino Mesi que é muito pouco conhecido, não sei se está aqui, que é a coleção, é uma parte da coleção da obra completa de Vitorino Mesi que eu estou a publicar na Imprensa Nacional, não sei se está aqui, que é o segundo volume de ficção, um romance chamado Varanda de Pilatos. Varanda de Pilatos, é curioso que ele provocou muita discussão da época, e o livro foi muito mal considerado, até a crítica nacional dizia que, enfim, não era um grande livro, o próprio Mesi também achava que não era, o que faz é que ele o escreveu e publicou. E toda a história se passa aqui na Terceira, sem nunca se dizer que está na Terceira. Então os topónimos são todos alterados. Praia da Vitória é o Vilório. Angra é a cidade.
Mas depois as Lajes é São Miguel das Pedras. A Serreta é qualquer coisa chamusca, agora não me lembro. Portanto, os nomes são todos alterados, os topónimos. Portanto, nós sabemos de que é que estamos, onde é que estamos, vamos seguir a ação, imaginando Paula das Fontinhas, na Água, enfim, grande parte dos topónimos da Terceira aparecem no livro, mas sempre deturpados. Só que ele encontra semelhanças. São Mateus das Pedras, porquê? Laje é pedra. Qual é o São Miguel? Qual é o patrono das Lajes? São Miguel. Portanto, São Miguel das Pedras é as Lajes. Desse tipo de raciocínio. O pior é que ele referiu pessoas históricas, reais, mudando-os o nome, obviamente. E ele descreve uma cena muito interessante que é a revolta da farinha. E, curiosamente, só 8 ou 9 anos mais tarde, a famosa revolta do trigo, eu não me lembro exatamente, na Madeira, que era a população achava que a base da sua alimentação, que era o pão, estava extremamente cara e a população era explorada pelos industriais da panificação e da moagem. E, curiosamente, ele cria uma situação em que uns revolucionários que lutam contra o grande empresário das padarias aqui na ilha. Nós, se fizermos as contas, estamos na altura em que a empresa Basílio Simões se está a instalar e a crescer. Portanto, que vai matando os pequenos moinhos das freguesias onde se comia o trigo e o milho e vai concentrando na sua produção industrial. Portanto, ele tem preocupações sociais muito, muito interessantes, em que vemos um dos chefes dessa revolução era um poeta, agora peço desculpa, não me lembro agora o nome dele, aqui da Terceira, um anarquista muito conhecido, que vivia em Lisboa, que era amigo do Nemésio, e ele faz o retrato dele aqui como revolucionário aqui na ilha. E de tal maneira que ele, quando escreve, quando publica o livro, faz um prefácio dedicado à mulher, pedindo-lhe desculpa pela publicação do livro. Porquê? Porque a própria mulher é retratada no romance, com outro nome, obviamente. E era filha de uma família muito importante, etc. Era Bom Jardim. Bom, portanto, temos aqui um acontecimento, um romance em que ele, sem nunca sair da Terceira, descreve como se passando em Coimbra, coisa assim, mas as referências objetivas são da Terceira. Há uma reunião dos revolucionários ali junto às muralhas do Castelo de Monte Brasil, portanto há uma iniciação maçónica, há assim um conjunto de coisas que supostamente se teriam passado no continente, mas nós fazendo as contas passa-se tudo aqui. É extremamente interessante. E há um outro livro, que é o Conjunto 3 de Velas, que é a Casa Fechada, tem também um texto, um conto que se passa tudo aqui na Praia da Vitória. Nós identificamos as casas uma a uma que ele descreve, aquela casa que é o fundo da rua, aquela em frente aos Correios, tem janelas pequenas relativamente à dimensão do edifício. Ele até escreve isso. Nós identificamos as ruas, as casas, onde é que era a loja deste, onde é que era a casa daquele, etc. Portanto, é quase um levantamento, é quase um guia turístico da Praia da Vitória, em que vemos personagens tipo, que naturalmente eram identificáveis por toda a gente, o homem da loja, o homem do gás, etc. Daquelas figuras que se encontram em qualquer localidade, encontramos aqui na Praia da Vitória. Vale a pena ler o livro A Casa Fechada. Há uns contos, negócio de Pomba, em que de facto encontramos o brasileiro rico, não é? Que o torna a viagem, que veio do Brasil e cheio de dinheiro e fez aqui as suas coisas.
Portanto, temos aqui, ao longo de toda a obra de Nemésio, que é na poesia, muito na poesia, mas também na ficção, ele acabou por escrever pouca ficção, os Açores estão sempre presentes, a Terceira está sempre presente, a Praia da Vitória está sempre presente. Mesmo no grande livro dele, que é considerado por muita gente, incluindo eu próprio, como um dos grandes livros da história da literatura portuguesa, que é o Mau Tempo no Canal, supostamente passa-se na Horta e ali no Canal para São Jorge, mas na prática passa-se tudo, são personagens aqui da ilha, a casa é a casa onde é agora a residência oficial do Sr. Representante da República, a casa dos Dumos é inspirada naquela casa, não é? E há ali uma série de cenas, até porque Nemésio apaixonou-se pela filha do dono daquela casa, e como ele era um pobre de camas aqui da Praia da Vitória, a família aristocrata não aceitou. E há uma cena extremamente curiosa em que a jovem por quem ele se apaixona também gosta dele, mas o pai obriga a casar com um militar, que era o comandante militar. Não sei se era geral, suponho que era. E há uma situação em que, naquela casa, no andar de cima, o general está lá em cima na varanda e a jovem que deu origem à Margarida Dulmo estava cá embaixo e ele pergunta-lhe: continuas a não querer casar comigo? E ela diz que não, e ele diz: então eu atiro-me daqui abaixo. E ela, pensando que ele de facto se ia atirar e que morreria, disse: sim, então eu caso. E ele atirou-se, de facto. Ou melhor, ele atirou-se e depois ela disse, pensando que ele ia morrer, que sim, que se casava com ele. Só que ele não morreu. E, portanto, foi casada com ele e Nemésio, e, entretanto, fica essa paixão que depois é transferida, alterada, obviamente, mas as raízes são todas no Mau Tempo, no Canal. No espólio dele encontram-se cartas entre ele e essa senhora, que é uma senhora real, histórica, cartas de amor, terríveis, desse sentido de força. Curiosamente, há um momento da vida, já na altura, nos anos, quando ele está já com 70 anos, que se apaixona pela Marquesa Jácome Correia, de Ponta Delgada, deu origem àquele livro que eu publiquei aqui há uns anos, o Caderno de Caligrafia e Outros Poemas Amarga. E, portanto, há ali um episódio também muito forte de paixão recíproca. E, curiosamente, a Marquesa Jácome Correia, com quem eu trabalhei muito, porque ela dava-me informação, os manuscritos estavam lá em casa dela para fazer o livro, uma das grandes preocupações dela era saber se eu conhecia cartas do Nemésio para a outra senhora. Portanto, elas tinham ciúmes uma do outro. Bom, portanto, haveria sempre, mas isto seria entrar um pouco na conversa taberna. Mas este amor de Nemésio por uma marquesa de São Miguel deu origem a um livro que pessoas insuspeitas, como Vasco Graça Moura, consideraram um dos grandes livros da poesia, toda a história da poesia portuguesa, que é exatamente o Caderno de Caligrafia de Vítor Nemésio, que foi publicado, póstumo, obviamente, com os poemas que ele estava a preparar o livro quando morreu, que ele dedicou e escreveu à sua macaca de fogo, cadela, ele chamava-lhe assim nomes pomposos, para referir a sua paixão. Portanto, aquilo que podia ser uma conversa de garagem, de café, que seria explorar esses aspectos, mas que ele nunca se preocupou em esconder, deu origem a um grande livro. E o mesmo Graça Moura considera que aquela marga do Caderno de Caligrafia passa a entrar como uma das mulheres heroínas da história da literatura portuguesa, ao lado da Maria Eduarda dos Maias, etc. Não é? Exatamente porque despertou uma paixão que, por sua vez, deu origem à grande poesia, que é essa poesia do Caderno de Caligrafia, como foi o título que ele deu, com PH, caligrafia com PH. Bom, enfim.
Não me interessa, obviamente, quando entramos eu, enquanto filólogo, não me interessa propriamente os aspectos da vida privada dos autores. A não ser quando, muitas vezes, serve para nós percebermos a obra dele. Já agora conto uma outra história que não tem a ver com o Nemésio, mas com um rapaz um bocadinho mais velho que se chama Fernando Pessoa. Não sei se viram daqueles filmes do António Silva dos anos 30, eu acho que é a Canção de Lisboa. Há uma figura de um russo, um homem russo de barbas, vestido de branco, de camisola branca e tal. Esse homem era real. Era real. O filme O Pai Tirano. Ou talvez, pronto. Esse homem era de facto um russo, que estava em Portugal e sonhava ser ator em Hollywood. Mas não falava inglês, e portanto tinha esse problema. E contratou uma senhora que era a mãe do Alexandre O'Neill, do poeta Alexandre O'Neill, que trabalhava como secretária. Ele contratou-a para... Ele ditava as suas memórias e a senhora ia escrevendo. Depois de ter isto tudo escrito em português, ele pede ao Fernando Pessoa, a quem paga, para consertar aquilo e traduzir para inglês, para depois ser publicado nos Estados Unidos e ele aparecer em Hollywood como uma figura importante. E o Fernando Pessoa fez isso. Acontece que a cópia ficou lá na Bíblia no espólio e muitos anos mais tarde uma professora italiana descobriu esse texto e pensou que era um romance do próprio Vitorino Messi. Traduziu para italiano, publicou em Itália, numa grande editora italiana, Feltrinelli, como um romance inédito do grande Fernando Pessoa que os portugueses não conheciam. Ora bem, nós sabíamos que aquilo não era um romance e que não era de Fernando Pessoa, ele apenas tinha traduzido em inglês e tinha ficado com uma cópia, como ficava sempre. E o autor era o senhor russo. Agora também não me lembro o nome dele. Bom, depois nós filólogos, ficámos com um problema na mão. Como é que vamos provar aos italianos, ao senhor Feltrinelli, que aquele livro é falso, não é de Fernando Pessoa? É Eliezer, o senhor chamava-se Eliezer. E então tivemos que andar a buscar a vida privada do senhor, até chegarmos a saber onde é que ele tinha sepultado, qual era o número da sepultura no Alto São João, e através do número da sepultura identificar quem é que eram os donos daquela campa, até chegámos à família, e lá descobrimos o original em português da tal tradução que a pessoa fez para inglês. Portanto, e assim a Feltrinelli teve que retirar o livro do mercado e destruí-lo. Portanto, vale a pena investigar a vida privada dos autores nesse sentido para tentar encontrar informação que seja importante para o conhecimento da obra dele. Nessa perspectiva, Vitorino Messi é toda uma literatura, como dizia o professor Machado Pires, porque tem de facto imensas informações, imensos acontecimentos que seriam extremamente interessantes. Curiosamente, nunca ninguém se predispôs a escrever a biografia de Vitorino Messi. A Câmara Municipal de São Sá um concurso a ver quem é que quer, quem é que se candidata, porque já iria encontrar muita informação interessante, não só acerca de Vitorino Messi, mas acerca da mentalidade portuguesa, da cultura portuguesa, da Universidade Portuguesa, enfim, todo o mundo no qual ele foi uma personalidade extremamente importante. Sr. Presidente, não falo mais, vou-me calar, senão ainda... Muito bem, mas ficou aqui um grande desafio. Muito bem. Não havendo mais questões ou curiosidades, resta-me agradecer a vossa presença, mas em especial ao Sr. Professor, pelo momento extraordinário que nós tivemos aqui, de aprendizagem acima de tudo. Eu bem disse que seria impossível nós
perante aquilo que queríamos ouvir, não descobrimos algo a novo relativamente a Vitorino. E isto só nos mostra que neste ano de comemoração de 125 anos da vida dele, muito há a percorrer para que nós tenhamos efetivamente a consciência do quão grande ele foi. E por isso o compromisso é de nós continuarmos a fazer este caminho ao longo deste ano, evidenciando a importância que ele tem para a Praia da Vitória, mas também para a literatura portuguesa, e isso evidencia-se em cada obra que o senhor aqui enunciou e em muitas outras, e por isso agradecer mais uma vez por este momento, também aos nossos técnicos municipais por toda a dedicação que têm dado a este assunto, e por isso fica aqui o compromisso de nós continuarmos e encontrarmos novamente para falarmos sobre Vitorino. Muito obrigada a todos. Obrigado.